Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre autonomia segundo Immanuel Kant. Então, roda a vinheta aí, produção. Oi, gente, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje eu irei falar sobre autonomia segundo Kant. Mas o que seria autonomia? Autonomia é um termo de origem grega que significa aquele que estabelece ou cria as suas próprias leis. A palavra auto significa por si mesmo e nomos significa lei. Para a filosofia, a autonomia é um conceito que determina a liberdade do indivíduo em gerir, projetar a sua própria vida, vivenciando e realizando suas próprias escolhas. Na política, a autonomia está relacionada a um governo ou uma região que estabelece e elabora suas próprias leis. Só que ela coloca em prática sem interferências externas, ou seja, sem interferência de um outro governo ou uma outra região nas tomadas das decisões. Na filosofia, ligada à moral e à ética, e à política também, para reforçar, a autonomia ela é usada como base para determinar a responsabilidade moral do indivíduo em relação à responsabilidade para fazer as suas ações de maneira com que ele se sinta livre. A autonomia é, portanto, a condição de um grupo de pessoas ou de uma pessoa em gerir a sua própria vida de acordo com as suas escolhas, de acordo com a sua vontade. Como a autonomia ela está relacionada a uma condição, ela está ligada a um aspecto na maneira de agir da pessoa. A sua construção envolve dois aspectos, o de conceber, criar e agir, e o segundo aspecto que é a capacidade de realizar. Então, a autonomia é a capacidade de autodeterminação. Para o indivíduo ser considerado autônomo, ele tem que agir de acordo com as suas próprias escolhas. Ele tem que agir de uma maneira verdadeiramente sua, a sua própria escolha, sem interferência de ninguém. Por exemplo, quando você age de uma maneira pura, o que significa essa maneira pura? É você agir por vontade própria naquilo que você acredita, pois cada indivíduo tem a sua ideologia. Por exemplo, se eu sou uma pessoa autônoma, eu vou agir da maneira que eu acredito. Mas só que essa maneira não pode ser considerada igual a de outra pessoa que também seja autônoma. Por exemplo, quando alguém te pede para fazer alguma coisa e você é obrigado a fazer, porque sem ser sua vontade, isso não é autonomia. Agora, você agir por vontade própria, independente se a pessoa te pediu ou não, aí sim é autonomia. A autonomia também está associada à liberdade. A liberdade o que seria? É você ser livre para você tomar as suas decisões e agir da maneira que você acredita, sem interferência externas ou por diversos fatores. E você, também se considera uma pessoa autônoma? Bom, eu sou o Lucas e vou explicar para vocês hoje um pouco de heteronomia. Eu posso começar pelo conceito de heteronomia. Heteronomia vem do grego heteros, que significa diversos, e nomia, que significa deveres ou leis, enfim. E com a junção dessas palavras a gente pode entender que heteronomia significa você cumprir regras, leis, enfim, normas que estipulam para você. Immanuel Kant defendia a autonomia e a heteronomia. A gente pode ver que a heteronomia é totalmente o oposto da autonomia. A autonomia, o indivíduo, ele segue as próprias leis e formas, mas não fugindo do parâmetro de liberdade que ele está estabelecido na sociedade. Ele não vai sair fazendo o que ele quiser, e sim dentro do espaço dele que é permitido, que a sociedade permite. Na heteronomia, ele faz tudo aquilo que é estipulado. A gente pode relacionar a heteronomia à hierarquia, que desde pequeno, né, é instruído pra gente, de forma empírica, que alguém superior dá normas pra gente, leis, pra gente efetuar. E se a gente não cumprir, a gente é dado como alguém moral que não quis cumprir alguém superior, né? Uma relação de falta de respeito. Uma maneira mais fácil de exemplificar a heteronomia, para você entender um pouco melhor, é a gente relacionar palavras que têm um pouco do mesmo sentido. Heteronomia. A palavra hétero, a gente pode pegar o heterossexual.
O heterossexual ele só consegue se reproduzir com outro parceiro num sexo diferente. Já no caso dos seres vivos, existem seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Esses seres que não produzem seu próprio alimento dependem de outros seres, de outras formas externas, eles são chamados de heterótrofos. Ou seja, já com essas palavras a gente já consegue, né, pensar, heteronomia, heterótrofo, hétero, ou seja, depende de algo externo, depende de alguém para poder realizar algo. A heteronomia é muito importante na sociedade, por quê? A sociedade só consegue se reestruturar, crescer, né, se estabelecer com o coletivo. E o coletivo, querendo ou não, existe uma forma hierárquica, né, de você seguir leis, formas para poder trabalhar melhor em coletivo e se reerguer. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de heteronomia. Se eu sou uma pessoa que mora na minha casa e, por exemplo, eu tenho um plano de saúde para pagar, eu posso escolher a opção de não pagá-lo. Se eu não pagar, eu vou estar fugindo da autonomia e da heteronomia. Se eu pagar e pensar que eu estou pagando aquilo para o meu nome não ir para a SPC ou ficar sem meu plano, eu posso pensar que eu estou fazendo isso por autonomia, né? Por algo moral. Agora, se eu quiser pagar o meu plano de saúde e pensar, não, eu vou pagar porque eu preciso ter um plano de saúde bom, não quero ter meu nome no SPC, eu estou usando a minha heteronomia. Um outro exemplo que a gente pode dar na nossa casa, que é na nossa casa que a gente mantém o nosso contato social primário, que é a nossa família. Na nossa família, quando a gente é menor de idade, a gente depende dos nossos familiares. Por quê? Porque eles trabalham e dão dinheiro, né? Compram nossos alimentos para nossa casa. Querendo ou não, isso estabelece uma linha heterônoma, porque eu dependo dos meus pais para poder viver. E também, né, a questão hierárquica, que eu respeito eles e eu faço o que eles mandam eu fazer para eu ter um benefício, só que a gente não pensa em benefício em si, né? Porque a gente pensa já numa relação moral, pensa, não, vou fazer porque se eu certo é mãe e meu pai. Não na questão do benefício, numa questão meio egoísta. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, dessa minha explicação um pouco descontraída, para vocês compreenderem melhor o tema. E agora fiquem com a explicação de imperativo categórico. Oi, gente, meu nome é Vitória e hoje eu vou falar então sobre o Kant e seu imperativo categórico. Segundo Kant, o imperativo categórico é o dever que todas as pessoas têm de agir baseado em princípios que gostaria de ver aplicados universalmente, ou seja, faça para os outros aquilo que gostaria que todos fizessem a todos. Por que a palavra imperativo categórico? Imperativo, a palavra imperativo ela expressa uma ordem ou uma imposição. Então é imperativo porque é um dever moral. E categórico porque atinge a todos sem exceção. Então o primeiro tópico aqui é o princípio do dever. Para o Kant, não adianta fazer algo moral, correto. Uma ação ela não pode ser julgada sem antes conhecer as reais intenções do agente que a pratica. Então, para o Kant, só é moral quando se cumpre o dever pelo dever, sem qualquer outro tipo de intenção. O valor da moral depende unicamente de quem o pratica. Então, para o Kant, nós precisamos ouvir a voz da moral, que diz: deves em qualquer tempo cumprir o dever pelo dever. Essa lei, ela nos diz como cumprir os nossos deveres corretamente. Então, ela é uma lei puramente formal e racional. Fazes porque tem que fazer e pronto, não existe qualquer outro tipo de justificativa. Um outro tópico é o relativismo moral. O Kant ele tenta combater o relativismo moral, então ele é contra o relativismo moral, ou seja, a noção de que o que é certo depende da situação e do contexto. O Kant ele discorda disso. O que é certo, ponto. Independe do contexto, independe da situação. O que é bom sempre. O outro tópico é a doutrina do utilitarismo. O Kant ele não concordava com a doutrina do utilitarismo, ou seja, a de que os fins justificam os meios. Para o Kant, o resultado do que a gente faz nem sempre é o que a gente pretendia fazer. Então, é uma corrupção moral, é errado a gente basear os nossos julgamentos nos resultados. Então, aqui o próximo tópico e o último, lei moral universal. O Kant entendia que todos nós temos dentro da gente uma lei moral universal. E essa lei, ela é determinada pela razão. Então, qual seria essa razão? Para o Kant, nós devemos agir segundo a máxima de que se todos agissem da mesma maneira, fosse bom.
Então, para o Kant, essa é uma lei moral universal que ele vai chamar então de imperativo categórico. É aquela famosa frase que não faça por outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Então, Kant ele entendia isso como uma maneira de colocar a razão como referência, como um parâmetro para uma lei moral. Ele fala que se a sociedade, agindo em conformidade, agindo segundo o imperativo categórico, ela sempre tomará a decisão conjunta do indivíduo. Ou seja, cada indivíduo, se ele se basear no imperativo categórico, ele estará de acordo com a lei. Meu nome é Arthur e hoje eu vou estar falando nessa última parte da nossa aula sobre o outro tema em autonomia, que é o imperativo hipotético. Vamos começar pelo conceito. O que é? Bem, o imperativo hipotético é uma ação que eu, você ou qualquer um pode realizar, só que diferente da ação de uma ação no imperativo categórico, que é uma ação que já é automática de ser realizada, aqui a ação você vai realizar ela por interesse próprio, porque ela vai te beneficiar, não aos outros. Bem, as características que estão relacionadas ao imperativo hipotético são, a primeira delas, o condicionado, que diz que o imperativo hipotético ele está relacionado a uma condição. Aquela ação que você tomar, ela está relacionada a uma condição, e essa condição é que vai ser satisfatória, que vai ser benéfica para você no final da ação. Bem, a segunda característica é a hipótese, que vamos analisar essa característica vendo morfologicamente a construção de imperativo hipotético. Imperativo vem de ordem, um comando, e hipotético vem da própria hipótese, que é uma ideia, um pensamento espontâneo que você tem. Ou seja, seria uma ordem espontânea. A terceira característica é o desejo. Para falar sobre o desejo, eu vou exemplificar. Vamos simular. Eu quero ser médico, quero seguir a carreira de médico. Para isso, eu tenho o desejo de ser médico. Para isso, eu tenho que estudar, eu tenho a obrigação de estudar medicina. Fique com essas duas palavras na cabeça. Desejo e obrigação. Desejo e obrigação. Bem, mas aí um dia eu pesquisei e eu decidi que eu não quero mais ser médico. Esse desejo parou de existir, então a obrigação de estudar medicina também vai parar de existir. Então, aqui a gente vê que o desejo ele tem uma relação de vivência com a palavra obrigação. Se eu tenho um desejo, eu tenho a obrigação de fazer algo para aquele desejo se tornar realidade. E se eu desistir daquele desejo, a obrigação vai também morrer, porque eu não tenho mais necessidade de realizar ela. A quarta característica é o interesse. O interesse ele é importante porque ele engloba todas as outras três e define outra e tá junto com outra palavra que é o íntimo. O íntimo vai englobar o imperativo hipotético por completo, porque é algo que é pessoal, né? O íntimo é pessoal. E o interesse é sempre pessoal, é sempre íntimo. Você nunca vai ter um interesse igual ao do seu amigo ou de um colega. Então, e o interesse é sempre íntimo, nunca é igual. Vamos pegar como exemplo o interesse também como do categórico, uma ação correta, uma ação que é ética e moralmente correta. No categórico, você vai realizá-la porque é o certo. No hipotético, não. Se a ação é ética e moralmente correta, no hipotético, isso não importa. O que importa é, aquilo ali pode me ajudar de alguma maneira no futuro, agora, vai ser benéfico para mim? Voltamos à relação do condicionado. Então o interesse ele vai englobar todas as outras características e está relacionado ao íntimo. O íntimo define muito bem o que é o hipotético. Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por terem prestado atenção em todos os professores. Eu quero que vocês deem um like, compartilhem, mostre para os seus professores. Se puder, deixe um comentário também, dizendo alguma coisa que não comentamos, alguma matéria extra na autonomia. Muito obrigado.